Olá, estamos aqui de volta com mais uma série, conversando, um bate-papo com as psicólogas da assistência social, nesse mês que falamos sobre o Setembro Amarelo, né, o mês de prevenção contra o suicídio. Hoje recebendo Carolina Creton, psicóloga do CRAS Maria Silveira, no bairro Cidade Nova. E o tema de hoje é o adoecimento psíquico e suicídio. Olá, Carolina. Olá. E eu já começo com a nossa primeira pergunta. O que é adoecimento psíquico? Então, vamos lá. O adoecimento psíquico é uma forma singular de estar e de se relacionar no mundo. Podemos caracterizá-lo pela dificuldade de tolerar as infidelidades do mundo, do nosso meio. São situações que nos desagradam, situações que nos causam mal. Então, são esses tipos de situações que podemos ver o adoecimento psíquico. E o adoecimento vem da palavra adoecer. Psíquico está relacionado com o que ocorre no âmbito mental e comportamental de uma pessoa. E eu vou falar uma coisa que muitas pessoas não sabem. Mas o adoecimento psíquico é um dos maiores motivos de afastamento em trabalho na nossa atualidade. Então, isso está muito presente na nossa sociedade e no decorrer da nossa conversa, a gente vai estar entrando mais no tema para estar explicando melhor às pessoas sobre o adoecimento psíquico. É interessante informação. Muita gente não sabe mesmo, não. E quais são as condições cotidianas que podem levar a esse adoecimento? Então, são múltiplos fatores sociais, psicológicos e biológicos que podem colocar em risco o nível de saúde mental de uma pessoa. Vou dar alguns exemplos. Rápidas mudanças sociais, perdas de laços sociais ou familiares, pessoas que a gente gosta, que às vezes se afastam, pessoas que acabam falecendo. Então, isso tudo nos afeta. Condições de trabalho estressantes, discriminações, exclusões sociais, violência. Então, essas situações estão presentes no nosso cotidiano e que podem levar ao adoecimento psíquico. A depressão e a ansiedade são os principais causadores do adoecimento e afastamento no trabalho. A ansiedade, a depressão e o estresse estão entre as causas mais comuns que levam ao adoecimento mental. No nosso primeiro episódio, né, na nossa primeira série, nós recebemos a psicóloga Brígida e ela vem falando sobre a quebra do tabu, né? E hoje, nesse tema de hoje, o que você pode falar para nós, para todas as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo, porque esse podcast está disponibilizado na rádio, né, no programa Pádua para Todos, e também nas nossas redes sociais. O que leva, né, uma pessoa à tentativa do suicídio? Então, ela quer se livrar desesperadamente daquela dor que ela está sentindo. Então, para ela acha no pensamento dela que ela não tem saída, que ela não vê uma saída e nenhuma alternativa para aquela dor que ela está sentindo naquele momento. Então, na cabeça dela, o que resta é cometer um suicídio. Isso é muito triste de se falar, mas, infelizmente, é o que passa na cabeça dessas pessoas, porque é uma dor absurda que elas sentem. E a mente de quem tem esses pensamentos suicidas, elas são autodestrutivas. São pessoas que... eu não estou fazendo bem à minha família. São pessoas... eu não quero fazer mais nada, eu só quero dormir, eu não sou feliz, eu sou feia, eu estou deixando minha família triste, para que eu nasci? Então, são esses pensamentos destrutíveis que ela tem na cabeça dela. Então, isso faz com que ela tenha esse pensamento suicida, que para ela seria a finalização de todas essas dores. E é necessário estar buscando um profissional da saúde mental para estar ajudando essa pessoa. E é tão importante a gente falar sobre esse assunto, né, neste mês, Setembro Amarelo. E as pessoas que passam por isso, é importante buscar ajuda, como você disse. Quais são os principais adoecimentos psíquicos ligados à prática do suicídio? Então,
Geralmente estão relacionados à prática do suicídio, a depressão profunda, as depressões que às vezes não cedem mesmo perante medicamento, formas muito graves de depressão, ansiedade extrema e que levam o sujeito a experimentar um sofrimento agudo que é insuportável para ele ou para ela. E essas pessoas, né, que têm esses pensamentos suicidas, né, elas costumam dar alguns sinais que vai tirar a própria vida? Então, às vezes sim e às vezes não. Às vezes, tem pessoas que se relacionam com essas pessoas e que surpreendem de uma forma negativa, né? Mas elas não têm noção do que aquela pessoa está passando. Então, para elas, acaba sendo um espanto, um choque, né? E tem pessoas que dão sinais, sim, e que, por algumas frases, por algumas formas que ela fala, a gente pode notar os sinais. Os sintomas, eles nem sempre vão estar presentes e muitas vezes eles são silenciosos, tá? Mas há alguns sinais para os quais podemos prestar muita atenção, que é: estou muito cansada, não quero continuar. E são frases isoladas e que a gente tem que prestar atenção e estar sempre alerta a esse tipo de atitude dessas pessoas, que elas estão ali pedindo ajuda, pedindo socorro. E muitas pessoas, elas não têm acesso ao tratamento e são obrigadas a lidar com essa doença sem ajuda de ninguém. Então, os familiares, eles têm que estar atentos a essas situações, têm que estar ligados, os amigos, e essas pessoas têm que saber que elas não estão sozinhas, que elas podem contar com a nossa ajuda, porque é um tema que precisa ser conversado, precisa ser escutado. O suicídio é o segundo principal motivo de mortes hoje no Brasil, muito mais pelos jovens. E é um sofrimento que a pessoa se encontra, que ela sente a necessidade de cometer o suicídio por ela achar que aquilo vai aliviar o problema dela. Mas ela precisa entender que ela não está sozinha e que nem sempre tudo vai estar bem, mas que tudo bem, que ela pode contar com a gente, com profissionais da saúde mental, com amigos e familiares. Juntos somos mais fortes e essa pessoa precisa saber que essa pessoa é muito valiosa para a gente. Ela precisa saber que a vida dela é importante e nada do que ela fala é brincadeira, nada do que ela sente é brincadeira, tudo isso é importante. É bom a assistência, né, a Secretaria de Assistência Social trazer à tona esse assunto, né, que a gente dedica esse mês de setembro todo para falar sobre a prevenção do suicídio. É importante você citar a participação dos familiares, dos amigos. A gente tem que estar ligado, né, a quem está nos ouvindo, né? Se você não está sozinha, procure ajuda. E por falar em ajuda, né, você trabalha no CRAS da Cidade Nova. Sim. Você poderia falar um pouco mais do trabalho de vocês, qual a área abrangente, né, para a gente e tudo mais. Então, com esse mês de setembro, nós iniciamos uma campanha que em todas as unidades vai ter uma caixa do desabafo, onde as pessoas podem escrever anonimamente ou não e desabafar. Foi uma forma que a gente encontrou de ajudar aquelas pessoas naquele momento, para elas colocarem para fora aquele sentimento e para as pessoas saberem que elas não estão sozinhas, que elas podem contar com a gente. E a nossa unidade, ela tem muitos serviços para nos mostrar, como a Josi já falou para nós todos. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, eu gostaria muito que elas soubessem que podem contar com a nossa unidade de assistência social, todos os CRAs, assistência social, o CREAS, o Conselho Tutelar, que a gente está aqui para ajudar essas pessoas. E quem está ouvindo, preste bem atenção a essas pessoas que precisam de ajuda e viver em alerta, porque isso não é bobeira, não é falta de serviço, não é falta do que fazer. Pelo contrário, são pessoas que querem mudar e não conseguem. Não tem forças, né? Não tem força. E eu queria te agradecer pela presença,
por esse bate-papo. Está sendo uma honra conversar, né, com as psicólogas da assistência social e deixar livre, se você quiser deixar mais algum recadinho aí para quem está nos ouvindo. Eu que agradeço pelo convite. E é isso mesmo. Vamos vigiar, vamos estudar, vamos tirar esse tabu que as pessoas montaram, porque isso é um assunto que precisa ser falado e você é muito valioso para nós. Isso aí, ficou o recadinho. E não só nesse mês, mas todos os dias do ano, fiquem atentos, busquem ajuda, estamos aqui. Muito obrigada pela participação e o carinho de todos. Perfect.